O Evangelho de Mateus, capítulo 9. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Então trouxeram a ele um paralítico, deitado em uma cama. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei disseram consigo mesmos: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que vocês pensam mal em seus corações? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." E ele se levantou e foi. Quando a multidão viu isso, ficou cheia de temor e glorificou a Deus que deu tal autoridade aos homens. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: "Siga-me." E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa em casa, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: "Por que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus, ouvindo isso, disse: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores." Então os discípulos de João vieram perguntar: "Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam?" Jesus respondeu: "Podem os convidados do noivo ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão." Enquanto Jesus dizia essas coisas, um chefe aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. E uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia aproximou-se por trás dele e tocou na borda de sua roupa. Pois dizia consigo mesma: "Se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei curada." Jesus voltou-se, viu-a e disse: "Tenha bom ânimo, filha, a sua fé a curou." E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do chefe, viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço e disse: "Retirem-se, pois a menina não está morta, mas dorme." E riram dele. Mas quando a multidão foi retirada, ele entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela região. Saindo dali, Jesus viu 2 cegos o seguiram, clamando: "Filho de Davi, tem misericórdia de nós." Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram, e Jesus lhes perguntou: "Vocês creem que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então ele tocou nos olhos deles e disse: "Seja feito conforme a fé que vocês têm." E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu severamente: "Cuidem para que ninguém saiba disso." Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles saíam, trouxeram a Jesus um homem mudo, possuído por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. E a multidão ficou admirada e dizia: "Nunca se viu algo assim em Israel." Mas os fariseus diziam: "É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios." Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.
Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você percebe que a fé pode abrir caminhos onde não há saída, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque a fé, quando é verdadeira, transforma tudo.